Vamos lá, gente. Tomando uma aguinha aqui, né, para ver se a gente hidrata o corpo, né? Eu tenho um problema sério de rins, tá, gente? Quando eu não bebo água, se eu ficar aí o dia todo sem tomar água, amanhã você pode ter certeza que eu tô no hospital com uma pedra desse tamanho aqui, ó. Então, tem que hidratar o corpo. Mas vamos lá para a notícia. Veja bem. Eu gostaria de trazer aqui o Constantino, tá, gente? O Constantino, ele vem fazer um breve elogio aí, né, ao Eduardo Bolsonaro. Mas, gente, fora esse elogio que ele está fazendo aí ao Eduardo Bolsonaro, eu reparei, gente, que o Constantino, ele tá num. Ele tá. Olha, só vocês vendo aqui, ó, preste atenção aqui. Para quem não sabe, tá? Para quem não sabe, gente, o Constantino, ele está com câncer, tá? E veja bem, olha só como é que já está a fisionomia dele. Esse câncer, me desculpe, ele é uma desgraça, tá? Ele acaba com o ser humano, ele vem para arrebentar com o ser humano. Olha só, eu vou te mostrar aqui, ó. Olha o Constantino aí, gente, como é que ele tá. Desculpem, tá? Mas dá dó, né? Dá dó. Esse é o câncer desgraçado que acaba com o ser humano, né? Cara bonitão, gente boa, peça. Aí o câncer pega um cara desse. Por que não pega um ladrão safado e acaba com ele? Pega um bandido, né? Não, só gente boa, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, gente. Vamos ver aqui o que o Constantino ele vai fazer o elogio aí ao Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que neste momento se encontra nos Estados Unidos, né, inclusive as sanções aí, parte das sanções sobre o Alexandre de Moraes e outros ministros, né, é mérito aí do Eduardo Bolsonaro, tá bom? Então vamos ver o que o Constantino fala aqui. Vamos lá. Olha lá, como eu quero comentar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, nosso ilustre convidado hoje. É bom que eu faça isso em vídeo gravado para ele não ruborizar, nem eu ao vivo, para fazer os elogios que eu preciso fazer aqui. Eduardo Bolsonaro se agigantou nesse processo todo. Ele agiu de fato como os heróis dos arquétipos da mitologia, dos estudos de mitologia comparada de Joseph Campbell, o herói de mil faces, aquele que enfrenta o perigo, que é banido da cidade e vai lutar contra o dragão, ou se mete na barriga da baleia, e por aí vai. São várias analogias para dizer a mesma coisa. Ele precisa enfrentar os demônios para, quem sabe, retornar a Ítaca como o herói que vai salvar aquela cidade do dragão malvado. Então, Eduardo Bolsonaro abriu mão de seu mandato de congressista mais votado no Brasil, foi para o risco, foi para longe da família, provavelmente o pai não desejava isso, ele foi mesmo assim, porque ele sabia que no Brasil ele ia acabar preso de alguma maneira, e aqui nos Estados Unidos ele tinha muito mais margem de manobra para articular e ajudar na causa do Brasil, como um verdadeiro patriota. É curioso ver Cacai e companhia, essa esquerda toda, em uníssono, no verdadeiro gabinete do ódio, tentando emplacar a narrativa de que ele está traindo a pátria e ferindo a soberania do país. Não há nada que atente contra a soberania do país em você denunciar um operador totalitário do direito, como diria Maria Elvira Salazar. Ele está justamente tentando livrar o Brasil das garras de um tirano. Isso é o ápice do patriotismo. E ele vem fazendo isso com inteligência, com sabedoria, com estratégia. Ele vem articulando, ele vem mostrando os casos mais emblemáticos. Ele tem entrada, ele consegue abrir portas por ser o filho do ex-presidente e por ser um deputado muito votado. E o próprio Paulo Figueiredo fez um trabalho de articulação também nas bases e tem acesso a vários desses congressistas que estão sendo simpáticos ao caso do Brasil, porque estão vendo que o Brasil está virando o eixo do mal para valer. Está caindo no colo da China, vai ser a nova Venezuela no continente, e isso não interessa aos americanos. É curioso ver também a esquizofrenia da mídia brasileira. Ora, Eduardo Bolsonaro conseguiu sozinho sanções, que ainda não vieram. Ora, ele é irrelevante e são as big techs que estão fazendo isso. Eles precisam se decidir. Na verdade, não é uma coisa nem outra. As big techs estão lutando por liberdade de expressão, apesar do que algumas, até muito pouco tempo atrás, como a Meta do Zuckerberg, estavam muito tranquilas com o ambiente de censura no Brasil, né? Mas a do Elon Musk, a X, não, sempre lutou por liberdade, né? Mas elas estão agora mais alinhadas ao governo Trump contra a censura. E, por outro lado, o deputado Eduardo Bolsonaro ajudou muito a articular, sim, a levar ao conhecimento das autoridades os casos mais escabrosos do Brasil, e ele tem muito mérito nessa articulação. Na sua entrevista à Veja, foi a entrevista ali de um estadista, de um presidenciável. Eu assisti na íntegra, ele se portou bem, ele falou muito bem. O candidato da direita precisa ser Jair Bolsonaro, porque a inelegibilidade é absurda, é surreal. Quando começa a falar de nomes, Tarcísio, Michele, o dele mesmo, ele se sai muito bem. Quem vai decidir é Jair Bolsonaro, porque é Jair Bolsonaro o líder e, portanto,
aquele que comanda, de certa forma, os votos principais à direita, como o maior cabo eleitoral, e ele, se for escalado para esse papel, para essa missão, ele tem que estar preparado, né? E ele se mostrou preparado. Porque ele repetiu, inclusive, que na economia temos que ser liberais, tipo Paulo Guedes, mais Brasil, menos Brasília, ou seja, mais descentralização, mais poder na mão do indivíduo, do trabalhador, e menos poder na mão dos burocratas. Reformas importantes que o governo do pai dele fez, ele mencionou. Né? Então seria um governo reformista, porém firme ao lutar pelas liberdades básicas, estão ameaçadas num estado de exceção que o Brasil virou. Para começo de conversa, você tem que votar em alguém que reconhece que existe um bode fedido na sala. Minha maior implicância com o Tarcísio, é um bom gestor, é que ele vem com esse papo de que se come pelas beiradas. No Brasil não se declara guerra a esses inimigos. Nem mesmo com a iminência de sanções ao Alexandre de Moraes, que foi mérito do Eduardo, como já falei, entre outros, nem mesmo nessas circunstâncias, o Tarcísio saiu da toca para parabenizar, para dizer que isso seria importante. É como se o Tarcísio não reconhecesse que o Brasil vive um estado de exceção. E se você não admite uma premissa, que é a premissa mais relevante da democracia brasileira hoje, você está ignorando o elefante na loja de porcelana. Ora, bolas, não tem como dar certo. Não tem como você conseguir tirar esse elefante da loja de porcelana sem que ele quebre tudo. Então me incomoda qualquer candidato, tipo Ronaldo Caiado também, que normaliza a situação política no Brasil, qualquer um que não admita que estejamos vivendo numa ditadura de toga, não está admitindo, com falta de coragem, talvez, excesso de pragmatismo, que é quase uma adesão ao sistema, a realidade do Brasil. Porque a realidade do Brasil não é que o Lula está destruindo a economia, vamos focar nisso. É que existe um regime de exceção que, para começo de conversa, recolocou o ladrão na cena do crime, se vangloria disso, persegue os seus opositores e não vai ter eleição minimamente transparente e justa em 2026 se eles continuarem fazendo o que estão fazendo. Então a gente precisa enfrentá-los. Eduardo Bolsonaro tem coragem para enfrentá-los. E por isso merece todo o nosso respeito. Tá aí, então, o recado do Constantine, né, gente? O Constantine, inclusive, eu peço a vocês que estão aí nos assistindo aí, peço oração, tá, gente? Pelo Constantine. Ele se encontra... Ele é um dos refugiados, né? Podemos dizer assim, né? Um dos refugiados que saiu daqui do Brasil porque, segundo eles aí, são perseguidos pelo Xandão. Xandão. Vamos lá, gente, vamos lá. Você que está me assistindo aí, deixa eu falar rapidinho. Essa cadeira minha aqui, ela é nojenta, tá, gente? Ela faz um barulhão. Ela é barulhenta, troço. Aí atrapalha a concentração da gente. Eu só quero te pedir uma coisa. Você que está aí me assistindo aí, por favor, deixa o likezinho e compartilha esse vídeo. Vamos levantar esse canal de volta, gente? Dá mais de 30 pessoas aqui nos assistindo, mais de 30 mil pessoas. Não é 30 não, 30 mil. Então eu peço aí a vocês que voltem a nos assistir. Assistindo mais tempo, curtindo, compartilhando, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.